Taxa Selic mudou para 15% ao ano. Isso muda muita coisa no mercado financeiro. Mas a pergunta que ninguém responde é: com esse nível de taxa de juros, vale a pena emprestar o seu dinheiro para o banco ou se tornar sócio do banco e ganhar também dividendos, aumentar os seus retornos com o lucro dos bancos, que vai aumentar ainda mais com a alta da Selic? Nesse vídeo eu vou te mostrar o que os bancos não querem que você saiba e no final eu vou te mostrar como começar a investir mesmo que vocês tenham pouco dinheiro, se tornando sócio, se assim você entender que é uma boa estratégia das instituições financeiras do nosso país. Então bora para o nosso vídeo. Antes de nós começarmos, não deixe de se inscrever naquele que será o maior canal de finanças para casais do Brasil. O nosso propósito aqui é levar educação financeira, transformação financeira para casais e famílias. Nós sabemos o desafio que é o dinheiro na vida de um casal, mas nós sabemos também o grande benefício que é quando um casal tem alinhado as suas finanças, os seus investimentos e a sua jornada financeira. Então se inscreve, curte esse vídeo, ativa o sininho para que você receba os conteúdos em primeira mão, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. E para contextualizar um pouco do impacto da Selic, por que a Selic está tão alta, a 15% ao ano, eu preciso te mostrar aqui no site do Banco Central. Inclusive, é um site de extrema confiança sobre indicadores e referências no nosso país, o Banco Central do Brasil. As informações são bastante claras e tem muita informação legal para você que é cidadão aqui dentro do site do Banco Central. Olha só, ao nosso lado direito aqui, nós temos um panorama econômico onde o Banco Central estabelece uma meta de inflação. E se você observar aqui, a nossa meta é de 3% ao ano de inflação, que é essa variação que ocorre entre os preços e produtos que nós consumimos. São os bens e serviços produzidos no nosso país. E dentro dessa inflação, existe até um intervalo de tolerância, onde ele pode variar 1,5 ponto percentual para cima quanto para baixo. Então, chegando até 4,5% ou 1,5% ao ano. Contudo, estamos vivendo um momento econômico no nosso país, onde a inflação no nosso país, nos últimos 12 meses, está com 5,32% ao ano. Então, super acima do que seria a tolerância razoável da inflação no nosso país. E o Banco Central tem como uma ferramenta para reduzir a inflação no nosso país o aumento da taxa Selic. Se você observar aqui nesse gráfico, conforme a inflação foi subindo nesses períodos aqui, ó, desde o ano de 2024 para cá, de abril de 2024 até agora, nós temos aqui um aumento tanto da inflação quanto da Selic, quase que ocorrendo simultaneamente. A inflação começa a subir e gradativamente o Banco Central vai subindo também a taxa Selic. E você deve estar percebendo no seu dia a dia, quando a taxa Selic está mais alta, a ideia do Banco Central é que reduza-se o consumo, que as pessoas comecem a consumir menos, freie a nossa economia. E você vai refletir isso no seu supermercado, na utilização de seus recursos, no combustível, nas coisas básicas do dia a dia. Você deve estar percebendo que está mais caro para se viver. E isso está diretamente relacionado à taxa de inflação e também o aumento da nossa taxa Selic. Observe que esses dois gráficos aqui, deixa eu ver se eu consigo ampliar para mostrar para vocês de uma forma até mais clara aqui em relação a esses gráficos. Olha só que interessante. Aqui o gráfico da inflação e aqui o gráfico da Selic. Olha só que interessante nós temos aqui. Conforme a inflação foi subindo e oscilando, mas numa crescente, a taxa Selic gradativamente também foi escalando e subindo em relação à sua taxa básica de juros da nossa economia. E isso vai refletir direto no bolso dos consumidores. Para você, casal, que está assistindo esse vídeo agora, coloca aqui nos comentários, você tem percebido maior dificuldade na venda do seu produto, do seu serviço, se você é empreendedor, se você é CLT ou funcionário público, no seu consumo? Você tem percebido que o seu orçamento doméstico aumentou?
e você continua gastando mais, e agora você está gastando mais para viver com as mesmas coisas que antes você consumia. E agora você começa a perceber também no mercado que, com o aumento da inflação, ou os preços dos produtos aumentam, então você vai ter que pagar mais caro pelo mesmo produto, ou eles estão trocando as embalagens, então eles reduzem a quantidade de produto na embalagem. Então, antes, quando um leite em pó era 500 gramas, agora ele é 480, 400 gramas, e o preço do produto continua o mesmo. Então, eles reduzem a quantidade no mesmo pacote, isso é inflação. Ou até começam a trocar a qualidade dos produtos para se vender a um preço acessível. Agora você começa a ter muito produto saborizado, então é um produto sabor café, e não café em si. Você começa a ter variações para que as pessoas possam consumir e comprar os produtos, só que agora são produtos completamente diferentes. Isso está diretamente relacionado à inflação e aumento da Selic. Só que nesse cenário nós temos também dois agentes aqui, o poupador e o tomador de recurso. Quem vocês são nesse mercado financeiro? Aqueles que hoje estão investindo ou tomando recurso do banco, seja ele no cheque especial, no cartão de crédito, através de empréstimos. Quem são vocês hoje no mercado financeiro? Tomadores ou investidores? Nesse contexto, eu quero destacar três impactos diretos que ocorrem com o aumento da Selic nesse aspecto que estamos falando, de investir em bancos ou nos tornarmos sócios das instituições financeiras. Primeiro impacto: como ganhar dinheiro através de juros agora é muito mais fácil, estamos com uma taxa de 15% ao ano, é uma excelente taxa de juros para quem investe em renda fixa. A tendência é que as pessoas saiam de investimentos de alto risco, como ações, fundos imobiliários, moedas digitais, e migrem esses investimentos para a renda fixa, buscando segurança e previsibilidade com uma ótima taxa de juros a 15%. Então, se você investe hoje a 15%, por exemplo, você tem um retorno que vai multiplicar o seu capital em aproximadamente 5, 6 anos, dobrando aquilo que você ganha hoje através dos seus investimentos. Segundo impacto: na vida de quem é tomador, utiliza cheque especial, cartão de crédito, entra no rotativo, consignado, empréstimos de um modo geral, a tendência é que as taxas aumentem. Logo, o lucro do banco também tende a aumentar, porque as empresas vão pagar mais juros, as pessoas físicas vão pagar mais juros agora com o aumento da taxa Selic. E o terceiro aspecto é que, com essa migração das pessoas saindo de investimentos com alto risco para investimentos com baixíssimo risco, a tendência é que as ações caiam. O preço das ações caiam na renda variável, que são as ações, e torne isso um produto mais barato para você comprar. Então, agindo de acordo com aquela referência de uma pessoa que age contra a manada, ela não faz o que todo mundo está fazendo, mas busca oportunidades daquilo que as pessoas não estão fazendo, talvez seja o melhor momento para se tornar sócio de bancos, tendo em vista a queda das suas ações, a sua desvalorização pelo momento econômico que nós estamos vivendo. Então é um ponto de atenção e observação que nós precisamos ter. Mas aqui são três pontos que afetam a nossa vida em relação ao aumento da taxa Selic. Vamos entender agora quando nós falamos de emprestar o dinheiro ao banco, como funciona e quais são as nossas referências. Ao falarmos sobre emprestarmos o nosso dinheiro ao banco, a nossa referência sempre será a nossa taxa básica de juros da economia e, consequentemente, o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. Um site de muita confiança que você pode fazer consultas é o próprio site do Banco Central, ou o site da B3 também é uma excelente referência. Olha só, hoje, olhando a nossa taxa Selic, que aumentou no dia 18 de ontem para 15% ao ano, nós teremos uma atualização nos próximos dias aqui da taxa Selic em relação ao site da B3. Nós teremos uma taxa básica de juros a 15 e um CDI a 14,95, 14,90, muito próximo à taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros da economia. Quando falamos em emprestarmos o nosso dinheiro ao banco, é o fato de
entrarmos numa instituição financeira, assim como eu entrei no Santander, e contratarmos algum desses produtos de investimento que estão disponíveis aqui na prateleira da instituição financeira. Ao escolher algum desses produtos e investir o meu recurso, contratar esse produto, eu estou emprestando meu dinheiro ao banco com uma promessa de receber uma taxa de juros em determinado período e eu tenho risco de crédito da instituição financeira. Se essa instituição quebrar, eu não recebo meu dinheiro. Porém, existe uma garantia adicional para alguns investimentos, como o CDB, o LCA, o LCI, investimentos que você tem um fundo garantidor de crédito por trás desses investimentos. Se a instituição financeira quebrar, até R$ 250.000 que você tem investido no seu CPF, você será restituído do seu valor caso a instituição financeira venha quebrar. Então observe que, ao se tornar alguém que empresta o dinheiro para o banco, expectativa de retorno alinhada, você tem garantia adicional de recebimento a depender do produto que você escolhe e você tem uma segurança porque você tem uma renda fixa, basicamente um contrato que você emprestou com algumas garantias e prazos para receber o seu valor de volta. Com a taxa que nós temos atualmente, quando você encontra produtos, por exemplo, pagando 15% ao ano, significa que se você contratar um produto, uma taxa pré-fixada de 15% ao ano, em 5 anos você multiplica o seu capital. Se você investiu R$ 10.000, você vai ter mais do que R$ 20.000 em 5 anos investindo a uma taxa de 15% ao ano. Então é um tipo de investimento excelente, mas que tem uma característica de mais segurança. Você tem uma limitação dos seus ganhos aqui quando nós falamos de renda fixa e emprestar o seu dinheiro ao banco. Uma outra perspectiva disso é nos tornarmos sócio das instituições financeiras e eu vou te mostrar um pouco disso agora. E antes de nós continuarmos, eu vou deixar para você aqui um vídeo também de indicação para que você entenda a diferença entre o Tesouro Selic, que é um outro produto de renda fixa, e investimento em banco, CDB, LCI, LCA, dois produtos diferentes que têm características que precisam ser entendidas para que você escolha o melhor investimento. Assista esse vídeo que é uma continuidade dessa jornada de casal investidor que vocês estão construindo. A segunda perspectiva que nós vamos tratar nesse vídeo agora é você, casal, se tornando sócio dessas instituições financeiras que lucram e lucram cada vez mais. O ponto é que, com apenas R$ 21,81, por exemplo, você conseguiria se tornar sócio do Banco do Brasil. Porque o que significa uma ação? Ela é a menor cota, a menor fração que representa essa empresa. E quando você compra uma ação, você está se tornando sócio dessa instituição financeira. Então, potencialmente, você acredita que o crescimento dela vai acontecer e, consequentemente, o valor da sua ação vai valorizar. Então, imagine que você comprou algo a R$ 10 e quando valoriza você pode vender a R$ 20, R$ 30, você ganha esse lucro, mas também você pode receber os dividendos, que é quando uma instituição financeira ou alguma empresa listada em bolsa de valores tem lucros e decide distribuir os seus lucros aos seus acionistas. Então, quando nós falamos de ações, você consegue ganhar basicamente de 3 formas: com a valorização da ação, com o ganho dos dividendos dessa ação e também com o aluguel. Você pode alugar as ações que você tem posse e propriedade. Olha só que interessante. Aqui nesse site do Status Invest, você vai encontrar aqui um resumo geral da empresa e de outras empresas que tenham aqui também instituições financeiras que você possa fazer uma análise, mas você tem os dados financeiros de uma empresa. Como sócio, é importante que você saiba se essa empresa dá lucro, se ela tem ativo, passivo, o valor de mercado que essa empresa representa. Isso são dados importantes para que aqueles que são sócios tenham conhecimento dessas informações e façam esses acompanhamentos dos indicadores financeiros das empresas que você é sócio. Temos a parte contábil, que são as receitas, o DRE histórico dessa empresa. Então, dos últimos 3 anos, o quanto que ela teve de receita líquida, receita bruta. Olha só, o Banco do Brasil, por exemplo, no ano de 2024, teve 273 bilhões
de receita líquida. Vamos encontrar então aqui na última linha que dos 273 bilhões, aproximadamente 29 bi se tornaram lucro líquido dessas empresas. E a partir desse lucro líquido, ela pode distribuir parte desses lucros aos seus acionistas através de dividendos. Olha só, quando nós baixamos um pouco mais, nós encontramos aqui dentro desse site informações completas sobre aquilo que as empresas estão fazendo. Deixa eu só encontrar para nós aqui a parte de dividendos, onde nós percebemos quanto que essa empresa pagou de dividendo e distribuiu aos seus lucros, distribuir os seus lucros aos seus acionistas. Olha só, dividendos máximos nos últimos anos. No ano de 2024, ela pagou R$ 2,61 por ação que você tenha. Então, imagina que você tem 100 ações, você recebeu R$ 26,12 no ano de 2024 em relação aos dividendos das suas ações. A cada ação que você tem, você recebeu basicamente 2,61 centavos. E isso representa algo muito importante quando nós falamos aqui em cima na parte de dividendos ao ano. Então, o dividendo que foi pago nos últimos 12 meses pelo Banco do Brasil representa 10,94% ao ano. Então, olha só a associação que você precisa fazer. Se eu investir no banco, eu estou investindo, ganhando pelo menos 15% ao ano, se a taxa continuar em 15% e eu receber 100% do CDI. Então, imagine que você está recebendo no banco, por emprestar ao banco, 15% ao ano. Investindo nessa ação especificamente, você recebeu 10,94 ao ano e tem o risco de variação dessa ação. Olha só, nos últimos 12 meses, por exemplo, essa ação teve um preço de R$ 23, teve as suas altas e baixas nesse período, chegou até 22 e agora está em 21,98, 21,80 centavos. Porém, nesse período também ela bateu R$ 29. Então essa oscilação que ocorre entre altas e baixas pode trazer para você ou grandes lucros, se subir, chegar numa grande alta e você vender a sua ação, ou até prejuízo, caso você tenha que vender a sua ação. Mas enquanto isso está acontecendo, essa alta e baixa, ainda não é uma realidade na sua vida, porque você não se desfez do seu ativo. Mas olha só uma análise considerando 5 anos. Se você tivesse comprado a ação há 5 anos atrás, em 2020, ela estava custando R$ 11 cada ação. Hoje, a R$ 21, basicamente você já teria dobrado a sua ação. E se tivesse vendido aqui a R$ 29, você teria basicamente triplicado o valor da sua ação e do seu patrimônio financeiro se você tivesse executado essa venda de fato. Agora eu vou te mostrar um gráfico comparativo entre os dois cenários, ser sócio ou emprestar o seu dinheiro à instituição financeira. Nessa tabela comparativa, eu vou te mostrar exatamente a relação que existe entre os tipos de investimento, entre ser investidor ou sócio da instituição financeira. Nosso primeiro critério aqui, então, é essa relação, onde você está emprestando ao banco e o outro você se torna dono, sócio dessa instituição. O segundo aspecto aqui, nós temos o risco. Quando eu falo de renda fixa, eu estou falando de baixo risco de crédito e com garantia do FGC para a grande maioria dos produtos que o banco te oferece ali da prateleira. Então é importante você entender quais produtos possuem essa garantia ou não. Quando falamos de ações, nós temos um risco médio alto, porque estamos falando de um mercado com volatilidade. Te mostrei no gráfico ali as ações variando em vários períodos ao longo dos últimos 5 anos, principalmente numa economia como nós temos no nosso país. O nosso terceiro critério, rentabilidade. Na renda fixa, sendo aquele que empresta ao banco, eu tenho estabilidade e conservadorismo. Quando eu vou para ações, eu tenho um potencial de ganho maior ao longo do tempo. Então, potencialmente, posso ganhar mais do que a renda fixa, como também correr o risco de ter algum tipo de prejuízo no meu patrimônio.
Falando de liquidez, nós temos dentro da renda fixa, quando você empresta ao banco, você tem aqui um vencimento que vai depender do título que você escolhe. A depender do título, um tipo de vencimento. Agora, quando eu falo de ações, eu estou aqui falando de uma liquidez mais rápida. Em 2 dias, a partir do momento que eu vendo uma ação ou compro uma ação, acontece a liquidez desse processo. Tanto sai o dinheiro da minha conta quando eu compro, quando entra o dinheiro da minha conta quando eu vendo, a partir do momento que eu dou uma ordem de comando lá na minha corretora. Se você quer aprender como fazer isso passo a passo, de forma detalhada, como fazer o seu primeiro investimento em ações, coloca aqui nos comentários que a gente pode fazer um vídeo sobre isso para te ajudar nesse processo. E por último, quando nós falamos aqui de investimento, de emprestar ao banco nosso dinheiro, nós não temos participação de lucros. Agora, quando eu sou acionista, eu compro ações, eu recebo tanto dividendos quanto juros sobre capital próprio, que são duas participações aqui dentro da minha participação como sócio deste empreendimento. E a grande conclusão desse vídeo é que você precisa encontrar o mundo ideal de acordo com o perfil de investimento do seu relacionamento. É muito importante que você tenha tanto na sua carteira renda fixa quanto renda variável. Se expor a esses dois produtos é muito importante, tanto sendo aquele que empresta ao banco ou ao governo, quanto aquele que se torna sócios de empresas. Em uma ponta, eu estou buscando tanto rentabilidade quanto alavancar o meu patrimônio e ganhar mais dinheiro com isso. Mas é muito importante que, ao se tornar sócio, você tenha a cabeça de um sócio. Um sócio não entra num negócio pensando em ganhar dinheiro em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ele tem uma cabeça de 5 anos para frente, para mais, porque ele entende que existe uma maturidade, uma construção, o negócio passa por oscilações. Então, se a minha cabeça é de sócio, eu entendo que eu estou comprando uma ação, comprando uma empresa que vai passar por desafios e oscilações, mas a minha expectativa é de crescimento, alta, lucro e rentabilidade junto com essa empresa. Então, geralmente, investimentos de renda variável, como investimento em ações, se tornando sócio de empresas, é um investimento pensando mais no longo prazo. Agora, quando a gente fala de renda fixa e emprestar o dinheiro ao banco, é muito importante entendermos que estamos num excelente momento, ótimas taxas de juros com risco muito baixo. Então eu tenho um ótimo retorno com risco baixíssimo, o que nas ações eu posso passar por alguns apuros, porém tendo uma ótima oportunidade agora de comprar na baixa e esperar uma valorização quando a nossa taxa Selic começar a cair. Mas fato é importante que vocês construam uma diversificação a depender do perfil financeiro de vocês, se é um perfil mais conservador, moderado ou arrojado. Respeitem esse perfil, diversifiquem os investimentos de vocês, montando uma carteira que seja ideal para a jornada financeira de vocês como casal, visando os objetivos que vocês querem alcançar. Eu vou deixar para você aqui uma indicação de um livro sobre como montar uma carteira diversificada e não deixa de se inscrever aqui nessa bolinha também.